Oi, meninas! Mais um episódio no nosso devocional. Vem, filha amada, o qual eu tenho um carinho de chamar. E hoje, a nossa palavra, ela vai ser Lucas 6, 43 e 45. Deixa eu só beber uma água. Tô num processo que eu não sei se vem resfriado, se tá saindo resfriado. Mas vamos lá. Aqui fala sobre a árvore e seus frutos, tá? E aqui na minha versão, que é NVT, como eu já falei para vocês, diz o seguinte: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é edificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Você já deve ter escutado, né, esse trecho, né? A boca fala o que o coração está cheio, muita gente fala sobre isso, né? E aí, hoje, quando eu abri a Bíblia e veio essa passagem, é, eu falei, uau, primeiro ponto, né? Que são esses frutos, né? Que são esses frutos? E aí comecei a me aprofundar aqui. Que tá sendo, quais são os frutos, né? Comecei a questionar aqui, quais são os frutos, né, que eu tô gerando? Então, a primeira pergunta aqui, que a palavra sempre corta primeiro para quem tá ministrando, né? O primeiro ponto que eu quero que a gente faça aqui é quais são os frutos que eu tô gerando? Quais são os bons frutos, né? Porque como ele falou, uma árvore boa não produz frutos ruins, isso quer dizer que ela produz frutos bons. E uma árvore ruim não produz frutos bons, então isso quer dizer que ela produz frutos ruins, né? Então, uma árvore é identificada por seus frutos, essa árvore somos nós. Quais são os bons frutos que nós estamos gerando, né? Então, quais são os frutos que nós estamos gerando para nós, para nossa família, para nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso casamento, né? E aí, é importante, eu tenho lido a Bíblia sempre numa perspectiva, eh, de contribuir, né, no meu posicionamento como mulher, seja como filha de Deus, como esposa, como mãe, madrasta, como profissional, sempre tenho buscado ler com essa perspectiva, tá? Então, só para ajustar aqui a nossa comunicação, né? Porque a Bíblia você pode ler diversas perspectivas. Se você ler com perspectiva de quero entender isso sobre o trabalho, você vai entender que a Bíblia encaixa. Se você quer ler sobre isso sobre o casamento, você vai ver que isso encaixa. Então, qual é a perspectiva? Posicionamento da mulher aqui, né? Essa foi a minha linha, tá? Só pra gente alinhar. Então, eu comecei a anotar algumas coisas aqui para nortear a gente e trouxe, né? Quais são os frutos que nós estamos gerando, né? Para nós, nossa vida, casamento, como eu falei, né? Trabalho, nossos filhos, né? Quais são os frutos, né, que está sendo gerado? E aí é importante a gente entender também que esses frutos, né? Que está sendo gerado aqui dentro, né? O que está sendo formado dentro da gente, né? O que está sendo formado ao nosso redor, né? Então, a gente também precisa até trazer um ajuste, porque isso aqui gerar frutos não é você trabalhar, né, fazer, fazedora, realizadora, né. Não, não é sobre performance, tá. Então, porque, eh, a gente precisa entender que é sobre frutos, frutos que vão para a eternidade, frutos que contribuem para o reino de Deus, porque essa é a nossa missão aqui, contribuir para o reino de Deus. Karen, como que é isso? Nosso propósito, quando Deus nos criou, esse é o nosso propósito. As pessoas, ai, quero saber qual é o meu propósito, quero saber qual é o meu propósito. Gente, seu propósito é simples e objetivo: contribuir para o reino de Deus. De que forma? Pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser no teu casamento, pode ser aonde você estiver, o seu propósito é contribuir para o reino. Foi para isso que você foi chamada para esse mundo.
Você não está aqui nesse mundo, ai, para ser feliz, ai, para construir. Sim, tudo isso faz parte, óbvio, né, mas o seu objetivo aqui, a tua missão não é essa. Tua missão é contribuir para o reino, né, sua missão é contribuir para o reino. Então, esse é o primeiro ponto, né. E então a gente precisa entender aqui essa questão que, nos ajuda, né, a trazer mais clareza aqui, que não é sobre performance, né, não é sobre performance, não é sobre você fazer muito para gerar frutos de dinheiro, não, né, é sobre você entender que tudo que você faz aqui, você precisa estar contribuindo para o reino, para a volta de Jesus, né. Porque no final das contas, é isso que vai fazer, né, com que, Jesus, ele volte para a terra, para esse mundo como ele nos promete, né. Então, que a gente propague e que todo mundo de toda a nação saiba quem é o Senhor, saiba quem é Deus. Quando isso acontecer, vem o famoso, né, que o mundo hoje fala, o final do mundo, né, que no final das contas é a volta de Cristo para a honra e glória do Senhor, que vai acontecer, tá. Eh, então, para a gente ir norteando nosso papo aqui hoje, né, talvez a gente tenha até que aprofundar um pouco mais depois sobre isso. Então, uma mulher posicionada não vive de performance, ela vive com a identidade dela, com a identidade estruturada para aquilo que ela foi fazer. Esse é o processo de gerar frutos, tá. Jesus está ensinando algo aqui extremamente, eh, prático até, que não é fruto não é sobre força, fruto é uma consequência, né. E aí a gente vai também para uma linha aqui que, o seu fruto, né, frutos ruins quando ele fala, também vem do nosso posicionamento, né, através da nossa comunicação, através da nossa decisão, do nosso relacionamento, posicionamento, né. Eu até coloquei aqui na minha Bíblia, escrevi sobre isso, então, e coloquei, né, "uma mulher posicionada não vive de performance, ela vive de identidade", tá. Então entender que tudo isso perpassa por geração de frutos. A sua forma de você se posicionar, a forma de você comunicar, a forma que você decide, tudo isso vai gerar um fruto, né. E aí, na prática, se você vive e aí trazendo muito, né, para esse ponto, eu queria falar sobre essa questão de comunicação, que é muito importante. Eu até umas horinhas atrás, eu estava conversando, trocando áudio com uma amiga, que ela trouxe: "Ah, eu sou isso". E eu disse: "Amiga, não fala isso de você. Não fala isso. Você não é isso, sabe? Você não é isso". Porque quando a gente declara algo, você está gerando aqui, ó, um fruto, um movimento. Porque quando a gente comunica, quando a comunicação ela vem ou a gente declara, gera um movimento, gera um pensamento, gera um sentimento e isso torna nossa ação do nosso dia a dia, tá. Então, muitas vezes a mulher ela tá insegura e quando você vê isso tá na fala dela. Ela tá num processo de confusão constante, isso tá aparecendo nas decisões dela. Se a vida dela parece desalinhada, né, nos relacionamentos principalmente, completamente desalinhado, né, com movimentos de infelicidade, isso tá num processo dela, de geração de fruto, de decisões que ela toma, né. E aí, até trazendo esse ponto de relacionamento, quando a gente vê, eh, ah, né, algumas situações que as mulheres passam, decisões erradas que tomou lá atrás, decisões erradas, né. Se relacionou com uma pessoa que não tinha uma, não se debruçou ali para conhecer a história dessa pessoa, se relacionou, teve uma relação mais íntima, né. Foi traída, mas não conheceu, não entendeu qual é o caráter dessa pessoa, né. E obviamente que traição tem um monte de coisas que norteiam, não quero perder esse tempo com isso aqui, mas eu tô querendo dizer que é importante a gente entender que tudo vai ter uma consequência, tudo vai ter um fruto lá na frente,
tudo vai ter um fruto lá na frente, né. Então, muitas vezes o nosso erro é é é entender que o fruto, que é a consequência, né, ela não vai existir. "Ai, não tô sentindo", né, borboletas no estômago, como as pessoas falam. Gente, a consequência vai existir. O coração ele é enganoso, a Bíblia fala, né. Não tô dizendo que a gente não tem que sentir essa emoção, mas também a gente precisa ser racional, né. A gente precisa ser racional. Tem mulheres que são traídas, são violentadas e: "Ai, porque eu sou apaixonada, porque, ai, é bom, é gostoso". Gente, tá repreendido isso em nome de Jesus. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para você. Para de querer coisa pouca, para de querer vou até usar uma palavra aqui, para de querer resto, para de querer aquilo que nitidamente não é do Senhor para você, sabe. Eu quero aqui que a gente hoje se posicione como essa árvore que gera bons frutos, como uma pessoa que sabe que o cigarro, ela vai te gerar um problema, mas tá ali, obviamente, né, tem inúmeros fatores sobre isso, mas tá ali alimentando, gerando um fruto de doença. Você compra uma carteira de cigarro, já tem uma foto ali daquilo que pode ser a tua realidade no futuro. Ao invés de procurar ajuda para resolver. Então, a gente precisa parar de achar que a vida é só aqui. Não, existe um pós, um pós. E claro, aqui estamos falando sobre aquilo que Cristo nos ensina, então existe céu e inferno, ponto. E a gente precisa entender o que nos leva para o reino de Deus, para o paraíso, né. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Então vamos mais adiante. Uma mulher posicionada, ela cuida da sua raiz, da sua mente, das suas crenças, da sua identidade, e sabe que o fruto vai vir através desse debruçar. O que tá vindo aqui na minha mente? Gente, se vocês soubessem o quão eu tenho um desafio em relação à minha mente, assim, ó, é surreal, né. Uma pessoa que eh, fui curada de depressão para honra e glória do Senhor, mas ora se eu não tenho cuidado, a ansiedade me pega e meu pensamento tá lá na frente, e pensamentos vários pensamentos ruins, eu digo: "Tá repreendido em nome de Jesus", eu na hora que eu me pego, que eu tenho noção de: "Opa, Jesus me ajuda aqui, tá repreendido em nome de Jesus", me alinha e começa a pensar o contrário, declarar o contrário, porque se eu não me policio para isso aqui vem para cá, para o coração. E isso aqui vai norteando a minha vida, as minhas ações, né. Então, bastante cuidado com isso. Por quê? E a Porque a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio, mas por quê? Porque a gente está comunicando, porque algo entrou aqui, ó, começou aqui, veio para cá, a gente começa a declarar, começa a se posicionar como tal. Entende? Então, hoje é importante a gente, diante disso tudo, ajustar a nossa rota. Eu estava falando, gravei um vídeo, vou publicar no meu Instagram, sobre um vídeo que está viralizando de uma mãe que ela já estava idosa, sozinha, e que ela acordou um belo dia, 30 anos mais jovem, e ela começa a reviver tudo aquilo que ela vivia, né, com o filho, com a bagunça em casa, com o marido, pá-pá-pá. E eu falei: "Graças a Deus". Graças a Deus eu busco viver aquilo que eu entendo que é para o reino de Deus. Óbvio, tem inúmeros desafios, gente, tem inúmeros desafios, não é fácil, eu não sou uma perfeita, né, não, mas eu entendo que, tem coisas que a gente precisa vivenciar, para lá na frente a gente não ter esse sentimento, tá. Então, o importante dessa mensagem aqui hoje é entender, eu estou gerando bons frutos? Eu estou sendo essa árvore que está gerando bons frutos?
Não, eu tô encontrando alguns frutos podres aqui. Então, o que tá dentro de mim que está gerando isso? E se algo não na sua vida não está dando bons frutos, a gente não tem que começar a ajustar a rota por fora, olha para dentro primeiro. Obviamente que se tiver coisas para se ajustar fora, deve ser ajustado, mas primeiro começa dentro. Começa dentro. E aí, entender também, depois disso, entendi. Observei esse, esse interno, né. Observei esse padrão, essa geração de frutos ruins, e aí você começa se você se debruçar, você começa a entender que você está travado, que as coisas não estão fluindo, né. Vou dar um exemplo de relacionamento. Você entende que esse relacionamento não é do Senhor, não vem do Senhor, não gera bons frutos. Muitas vezes gera sofrimento, traição, tristeza, insegurança, e você tá ali, continua, né, desculpa de que só tenho essa vida, de que eu tenho que viver o hoje, que eu tenho que ser feliz. E aí você percebe que não flui, não flui. E eu vou dizer, gente, porque eu já vivi isso, eu já vivi isso. Então, um ponto importante aqui, entendeu, identificou onde você tá travada, viu que não tá fluindo, viu que você não tá trazendo felicidade, viu que, né, não é do Senhor isso, o que que eu devo fazer, né? Porque você no final do dia tá repetindo, provavelmente, padrão. Padrão ele tem uma raiz, ele tem uma raiz. E se você identificar, você começa a trazer você tá trazendo isso na tua comunicação, se sentindo falando que talvez você não é o suficiente, talvez falando que talvez você não tá pronta, né. "Ai, numa insegurança, e se der errado? Ai, e se eu tinha algo dentro de mim que, ai, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou ser chata". Mas por quê? Porque lá atrás eu era massacrada ouvindo que eu sou chata, Karen é chata, Karen é chata, né. Então eu não me posicionava, eu não falava, porque eu tinha medo de ser chata. E aí e pior, muitas das vezes eu, com a minha ira, com a minha raiva e por aí vai, eu me posicionava e fazia questão de me posicionar, de forma errada e como chata. E eu tinha consequências, óbvio, óbvio, entende? Então, e quando a gente ajusta esse interno, a gente identifica quem nós somos em Cristo, identifica, ajusta a nossa forma de comunicar, como eu falei aqui, ajusta a nossa forma de comunicação, de decisão, de relacionamento, de posicionamento, todo o resto vai fluir. Todo o resto vai fluir, tá. Então, e um outro ponto que eu também coloquei aqui, muitas vezes a gente identifica, a gente tá até se sabotando, né, como eu falei, assim, "Ai, agora não é o momento ideal, não vou falar porque, né, vou ser chata, não vou, vai ter briga". Opa, né. Sim, às vezes a gente tem que procurar um momento ideal para as coisas, não tô falando sobre isso. Às vezes sabedoria, né, uma das coisas que eu vou até trazer uma dica pra vocês aqui que eu faço, é muitas vezes eu tenho que ter uma conversa mais séria com meu marido, né, eu oro ao Senhor antes, e eu já tive experiências surreais com o Senhor, através disso, desse exemplo que eu acabei de te dizer. De dizer o seguinte: Senhor, essa conversa é pra eu ter agora com meu marido?" Pai, aí vinha uma ansiedade: "Pai, se for da tua vontade, pra eu ter essa conversa agora, agora, chamar ele pra conversar agora, que essa ansiedade caia por terra, meu coração acalme e o Senhor crie esse ambiente." E a conversa super fluir. Mas às vezes a ansiedade vinha e eu não fazia isso e piorava mais ainda a situação. E eu já tive experiência de ansiedade cair, da ansiedade não sair de mim, ou seja, de eu entender que a Karen, aquele não é o momento. Mas eu ter ansiedade, sair, ir para o meu quarto e vir uma alegria dentro de mim que eu não conseguia explicar. Eu sei que eu ficava rindo dentro do quarto, rindo, rindo, rindo. E quando eu abri a Bíblia, uma palavra.
extremamente específica a respeito disso. A respeito do que eu estava querendo justificar aquela conversa. Para falar que eu estava sentindo, que é a forma como eu sentia, né, como os psicólogos ensinam. E abri a Bíblia, e a minha Bíblia anterior tem alguns devocionais dentro dela, né, uns estudos, e ali abri um estudo específico, e abri o devocional falando exatamente sobre isso. Não, tem horas que você não tem que falar sobre o seu sentimento. Gente, eu caí no choro, porque eu senti o cuidado de Deus naquele momento. Vou contar esse testemunho depois para vocês, né, vai aprofundar mais sobre isso. Então, a gente precisa entender que também, né, muitas das vezes há medos, né, disfarçados de estratégia. "Ai, não vou falar, né, não vou falar porque vou ser chata, não, agora e tal. Depois eu organizo melhor, depois eu preciso estudar mais, né, e tal", postergando coisas que você tem que fazer. Então cuidado sobre isso, tá. Observe também o que você evita, né. Muitas das vezes a gente não gera frutos, porque a gente está evitando coisas, tá. Então o que você sabe que deveria fazer, mas está evitando? Às vezes é um término de um relacionamento que não vem do Senhor, né. Às vezes é um trabalho que está acabando com a tua saúde, que Deus já te disse: "Aqui não é o teu lugar, querida". Às vezes, é é uma decisão que você tomou, né. Às vezes você simplesmente tomou uma decisão errada e você não confessou, né. Então, preste atenção sobre isso. E aí você entenda também o que está saindo naturalmente da tua boca, né. A gente tem falado aqui sobre comunicação, então o que está saindo da tua boca, né. Então, a gente volta aqui para o que diz Lucas 6, pois a boca fala do que o coração está cheio. Suas palavras revelam o nível de construção. Até coloquei aqui na minha Bíblia. Então, a boca revela o que está no nosso coração. E entendendo todo esse estudo que a gente está fazendo aqui, para a gente ir para o final, vá na raiz e pergunte: o que está sendo gerado em mim? O que está sendo gerado em mim, né? Então, que hoje a gente possa nos avaliar, que a gente possa hoje, eh, discernir, pedir discernimento ao Senhor, né? Que hoje a gente possa pedir que o Senhor ministre em nosso coração, para que a gente entenda onde que a gente está errando, onde que a gente está gerando frutos ruins. Pai, em nome de Jesus, essa palavra seja ministrada no coração delas e que elas, Senhor, tenham experiência com o Senhor hoje, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa dar sinais claros, Pai, de frutos ruins que ela está gerando e que certamente terá consequências. Então eu te peço, Jesus, vai com a tua mensagem ministra no coração delas. Que elas possam hoje discernir os frutos bons e ruins. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você lembrou de alguém a respeito dessa mensagem, compartilha com alguma mulher, enfim, né, homem também, se você entender que essa mensagem cabe, apesar de aqui a mensagem é direcionada para mulheres, mas também cabe para homens. E que hoje você possa, pedir ao Senhor esse discernimento, que você possa, eh, escreve, sabe, se debruça sobre isso, porque certamente a gente vai ter consequências, né, nos nossos frutos. E se essa palavra ministrou no teu coração, se essa palavra reverberou aí, tocou, era algo que era algo que você precisava hoje, se fez sentido, comenta aqui, né. Eh Esse não é um projeto, que
que eu vejo que, "Ai, quero ser famosa", não. É de obediência e quem faz é o Senhor. Então não é sobre isso, tá. Eh, Deus abençoe vocês, queridas. Tchau, tchau.